Deputado Gilberto Palmares, senhoras e senhores deputados, olha, uma empreiteira incomoda muita gente, 2 empreiteiras incomodam muito mais, 3 empreiteiras governam o Estado, né? Essa é a lógica que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Presidente, eu estou muito impressionado com todo esse debate que agora se tornou nacional, envolvendo a empreiteira Delta. E acabei de ver nos noticiários que o senhor Fernando Cavendinsky acaba de deixar a Delta. Um pouco tarde, né? Mas, enfim, acaba de deixar a Delta. E tenho a desconfiança de que isso começa a ganhar no discurso de alguns o contexto de que as coisas começam a se resolver, então. A Delta deixou o Maracanã, manchete. A Delta deixou o Maracanã, a Delta deixou o Comperge, a Delta não mais está ali, a Delta não mais está aqui, e nem a Delta está na Delta, porque o Cavendinsky já saiu. Isso tudo feito diante de uma pororoca em Cachoeira. É curioso, porque eu tenho a nítida sensação de que isso é para criar uma lógica de que, então, não precisamos mexer muito nesse vespeiro, não precisamos olhar muito o que está acontecendo. O senhor Cavendinsky é figura famosa no Rio de Janeiro. Nós já fizemos referência a esse cidadão algumas vezes aqui. Foi ele, só para lembrar a memória dos mais esquecidos, foi ele que se encontrava com o governador Sérgio Cabral em festejos do seu aniversário, numa viagem escondida do governador para a Bahia. Viajaram no avião do seu Ike Batista, que disse que emprestava o seu avião para quem ele quisesse. Lamentável que o governador tenha aceitado. Para ir para essa festa, ninguém foi comunicado que o governador se ausentaria do Estado. Lamentavelmente descobrimos essa festança através de um trágico acidente que vitimou uma série de pessoas. Era aniversário do seu Cavendinsky. Sérgio Cabral estava lá, secretamente, nesse novo modelo de parceria público-privado, né? A nova PPP do Rio de Janeiro, que ninguém sabe mais os limites do que é público, os limites do que é privado. Esse modelo de cidade-empresa, onde, na verdade, todas as decisões governamentais são feitas para agradar o interesse do capital privado, e não para garantir o interesse do poder público, e não para garantir o interesse do público, o que é pior. Eu quero lembrar e quero destacar algumas coisas. Eu estou aqui e eu tenho estudado bastante diversos contratos, quero inclusive ajudar bastante a CPI do Congresso, e acho que é nosso dever como parlamentar e como cidadão do Rio de Janeiro, mas não são poucos os contratos da Delta, e aliás não começa de agora. Por exemplo, presidente, o contrato 2380, ele é muito interessante. Ele começa em 2004. Olha como isso tem história no Rio de Janeiro. Começa em 2004. O valor original do contrato era de 24.781. Esse contrato durou muito tempo, dura até hoje. Sabe quanto ele recebeu de aditivos? O senhor ganha um passeio a qualquer cachoeira se descobrir. Quanto ganhou de aditivo o contrato 2380 da Delta com o governo do Estado? O valor original era de 24.781. De aditivos, 189.696. É sensacional. De aditivo, é inúmeras vezes maior do que o valor principal. A lei, senhores, a lei determina que o valor do aditivo não pode superar 25% do valor do contrato. Eu acho que eles confundiram, porque, na verdade, o valor do contrato não é 25% do valor do aditivo. Eles inverteram, cometeram uma pequena falha gramática de interpretação de texto. Esse é um contrato apenas da Delta, desde 2004, né? Enfim, a Delta tem larga história com PMDB no Rio de Janeiro, mas tem outros. O contrato 2626, que custou 13 milhões, ganhou de aditivo 93. O contrato 2780
ganhou 40 milhões de aditivos. O contrato 30-25 ganhou 48 milhões de aditivos. Essa não é uma exceção, é uma regra. E eu estou falando de dinheiro público, estou falando da Delta e o governo do Rio de Janeiro, que o governador era tão próximo. Saiu uma coluna, inclusive, recentemente, dizendo que ele chega a ser padrinho dos filhos do dono da Delta. Não sei se é verdade, mas aí também é demais, né? Mas, enfim, e do governo Cabral para cá, uma série de contratos com dispensa de licitação. Eu estou falando do contrato 16.270, estou falando do contrato 16.272, 17.851, 17.855, todos esses contratos com a Delta, com dispensa de licitação. Dispensa de licitação. E tem mais, tem uma série de outros valores muito elevados. Por que que a Delta ganha dispensa de licitação? Não sei. Vai ver que isso é acordado no aniversário do dono da Delta, é que essa dispensa de licitação é feita. Mas o curioso, presidente, é que somando as secretarias, nós temos 932 milhões de contratos da Delta com o governo do PMDB do Rio de Janeiro. Alô. Com a SEDAI, Fala, e aí tem a ver cachoeira, água, SEDAI, com a SEDAI, tá legal. 627 milhões, só com a SEDAI. E aí, eu lembro de que a SEDAI resolve entrar no mercado de capital, entra no mercado da bolsa, das ações. Automaticamente, o governo faz uma manobra nessa casa e tira as contas da SEDAI do CEAFEM. Hoje, deputado Gilberto Palmares, se o senhor quiser fiscalizar as contas da SEDAI, não pode. Hoje, deputada Janeira, se a senhora quiser fiscalizar a conta da SEDAI, não tem como. Porque há uma desculpa de que para proteger os acionistas, não pode ter o controle das contas. É uma farsa. A SEDAI, com a Delta, até onde nós conseguimos controlar, no CEAFEM, porque não podemos mais, tem 627 milhões. É obrigação do senhor Victor, nesse momento, vir a público e mostrar todos os contratos que a SEDAI tem com a Delta. Desafio o senhor Victor a vir a público nesse momento e mostrar todos os contratos. É o mínimo que tem que fazer. Venha a público e mostre todos os contratos que tem com a Delta, todas as obras, para que se prestaram, a quem serviram. Mostre, porque fugir do controle público, fugir da transparência sobre fazer. Agora, diante dessa avalanche, dessa pororoca de denúncias, já começou a ter gente presa, hein? Já tem vereador preso, hein? É bom se cuidar, né? Já tem vereador preso. Se essa moda pega, pororoca, cachoeira acima. Mas tem que vir a público o diretor da SEDAI para dizer quanto tem de contrato com a Delta e quais são esses contratos. Em respeito aos seus acionistas, que foi a desculpa que utilizaram para a falta de transparência. Enfim, presidente, tem muito o que fazer nessa casa. Eu, lamentavelmente, acionei o Tribunal de Contas do Estado antes desse escândalo, pedindo para que fiscalizasse esses aditivos. E recebi do TCE a resposta de que não há indícios suficientes para gerar uma fiscalização adicional. Né? Sensacional. Então, tudo isso que eu acabei de dizer, tudo isso está sendo noticiado, segundo o Tribunal de Contas do Estado, está aqui o documento, né? Inexiste indícios suficientes para motivar procedimento de fiscalização adicional. Não há razão. Você tem 180 milhões de aditivos a um contrato de 24 milhões, o TCE entende que isso não é razão para fiscalizar. Né? Não. Eu enlouqueci. É isso. Ou, enfim. Eu quero dizer, presidente, que nós temos um requerimento de informação de 22 de junho de 2011. Vou repetir. Um requerimento de informação nessa casa, assinado por vários parlamentares,
de 22 de 6 de 2011. Esse requerimento de informação sobre os contratos da Delta, até hoje, não foi publicado. Não foi publicado nessa casa. E vem o governador dizer que aceita ser investigado. Então publica. Manda aqui a casa publicar, né? Deixa a ordem vir de lá. Representação no Ministério Público, em junho de 2011, sobre os aditivos de contrato da SEDAI. O TCM respondeu dizendo que não tem nada demais. O Ministério Público nem isso. Nem respondeu. Então, e tem outros. Na verdade, presidente, enquanto os órgãos operadores do direito, enquanto os órgãos fiscalizadores do Estado agirem como braços auxiliares do Poder Executivo, quem perde é a democracia, quem perde é o interesse público, quem perde é o cofre público e quem ganha é a Delta. Só dizendo que eu esqueci, vale a pena ser lembrado, que o Tribunal de Justiça, as obras feitas no prédio do Tribunal de Justiça, foram obras também feitas pela Delta, já questionadas por nós em todos esses documentos, e sem resposta até hoje. Mas aí não salva ninguém.